Escrevo-vos, Senhora, 2 anos depois de Cristóvão Colombo ter regressado da sua primeira viagem às Índias, pela graça de Deus. Após estes meses de árduos trabalhos, chegou o momento de mostrar ao vosso primo João II de Portugal que são vãs as suas aspirações naquelas terras. Eu, Juan Rodrigues de Fonseca, bispo de Badajoz e servo de vossa católica majestade, creio humildemente que estamos na disposição de assinar um tratado de paz entre Castela e Portugal, para que no mar oceano reine o entendimento entre as nossas coroas e não a guerra. Nos Códices Miniados é uma das figuras menores. Uma dessas personagens relegadas para segundo plano na história. Juan Rodrigues Fonseca é, em 1494, conselheiro pessoal em assuntos marítimos dos reis católicos de Espanha, Isabel e Fernando. E vai ser um dos artífices da Revolução Geográfica dos finais do século XV. Até este momento, o mundo conhecido na Península Ibérica abarca pouco mais que a Europa e o Mediterrâneo. Mas graças aos navegadores portugueses e espanhóis, as fronteiras da civilização ocidental vão alcançar os confins do planeta. 2 nações, Portugal, governado pelo hábil Dom João II, e Espanha, recém-criada depois da união entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão, vão protagonizar um feito insólito numa era governada a sangue e fogo. Um tratado internacional que evitará uma grande guerra por causa da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Esta é a história do Tratado de Tordesilhas, um exército de diplomacia e espionagem sem precedentes. É a história dos homens e das mulheres que protagonizaram a maior divisão do mundo. Tratado de Tordesilhas, 1494. A divisão do mundo. Portugal e Castela são, em finais do século XV, 2 reinos independentes. Ainda assim, as suas coroas estão intimamente ligadas por laços de parentesco e interesses políticos. Quando, em 1469, a jovem Isabel, herdeira do trono de Castela, decide casar-se com o seu primo Fernando, herdeiro da coroa de Aragão, põe fim a esse estado de graça entre ambas as coroas. É óbvio que a opção de Isabel, no sentido de casar com Fernando, na altura ainda apenas rei da Sicília, faz com que a balança se incline para o lado aragonês. O problema, portanto, que se debate na Península Ibérica ao largo dos anos 70, e respondendo à sua pergunta, é o problema de saber em que sentido e qual vai ser a orientação das ligações de Castela, ou a Portugal ou Aragão. O rei Afonso V de Portugal aspirava a casar-se com Isabel e unir assim os 2 reinos. Era o plano que havia gizado com o rei de Castela, Henrique IV, meio-irmão de Isabel. Afonso e Henrique tentam deserdar Isabel. Para tal, o monarca português casa-se com a filha do castelhano, Dona Joana a Beltraneja. Porém, Isabel não se amedronta. Em 1471 começa uma guerra pela sucessão da coroa de Castela que durará 8 anos. Vão seguir-se vários anos de guerra até 1479, altura em que se chega a um acordo bastante feminino, digamos assim, em que estarão envolvidas Isabel a Católica e a sua tia, Dona Beatriz, Duquesa de Bragança, e em que as vistas, as famosas vistas, vão chegar a uma série de convénios para tratar de evitar a sangria que a guerra entre Portugal e Castela supunha. Recordemos a Batalha de Toro e todos os problemas em torno da Ciudad Rodrigo e não só. Era necessário chegar a um entendimento cordial ou a um acordo de paz.
Em 1479, Fernando e Isabel venceram militarmente Afonso V nas batalhas de Toro e Albuera. Henrique IV morreu. Chega o momento da paz. Nesta pequena aldeia do Alentejo português é assinado o Tratado de Alcáçovas, que irá reger as relações entre Portugal e Espanha. É o antecedente principal do Tratado de Tordesilhas. Os problemas da sucessão estiveram sempre ligados à discussão dos espaços de intervenção oceânica. E, nesse sentido, tanto Alcáçovas como Tordesilhas são relativamente parecidos, ou seja, há um equilíbrio de concessões e de cedências de cada um dos lados em função do que é que pretendem, quer do ponto de vista da política interna, quer do ponto de vista da política atlântica. O Atlântico foi sempre, aparentemente, pelo menos, foi sempre uma forma de Isabel pressionar Portugal. A Isabel a Católica parece ter usado sempre o Atlântico como uma arma para conseguir chegar a equilíbrios depois nas suas relações com Portugal ao nível ibérico. Se ela quer que o rei de Portugal a reconheça como legítima herdeira de Castela, tem que dar algo em troca. Por isso concede a Portugal a navegabilidade ou o predomínio do Atlântico ao sul das Ilhas Canárias. Daí que consta do tratado um documento que determina o raio ou limite ao sul das Canárias, que é o famoso paralelo 26, a ter em conta a partir de então como limite entre a coroa de Castela e a coroa de Aragão, e que terá muito a ver com o descobrimento da América. Podemos dizer que o Tratado de Alcáçovas constitui uma novidade na história da definição dos espaços marítimos na Europa, porque é a primeira vez em que o mar é definido por fronteiras marítimas perfeitamente definidas. Já não se faz uma partição com base em rotas, mas sim em espaços definidos geograficamente, e então define-se que a fronteira passará por uma linha imaginária situada no ponto mais meridional das Canárias, ficando as Canárias para o norte dessa linha, portanto as Canárias para Castela e o sul para Portugal, com exceção da Madeira e dos Açores, que se consideram que, embora estejam situados a norte, ficarão como área portuguesa. Contudo, a divisão das áreas de influência no Atlântico vai entrar abruptamente em crise por obra de um só homem. Um genovês ambicioso, perseverante e corajoso que irá revolucionar os conhecimentos geográficos da época. Colombo era um homem que acreditava muitíssimo em si mesmo. Apesar de ter tudo contra, ele perseguiu a sua ideia e não desistiu enquanto não conseguiu o que queria. Era um comerciante, não era marinheiro. Provinha de uma família de comerciantes genoveses e desde pequeno começou a viajar, precisamente devido ao negócio da família, ou seja, como comerciante, e o mundo da marinha começou a interessar-lhe. Foi como náufrago que chegou a Portugal, onde teve a sorte de conhecer uma família portuguesa nobre, os Perestrelo. O sogro de Colombo era governador de uma das ilhas de Cabo Verde e também estava interessado precisamente nos descobrimentos portugueses que estavam já em curso no Atlântico. Também estava interessado precisamente pelos descobrimentos portugueses que se estavam realizando já no Atlântico. Foi graças a tudo isto que Colombo teve acesso a uma série de cartografias e notícias dos descobrimentos que noutro lugar ou noutro contexto não teria. Cristóvão Colombo está convencido de poder chegar à Índia e ao Japão atravessando o Atlântico. Em 1484, irá a Lisboa para tentar convencer D. João II para que financie uma expedição, com pouco êxito. Os portugueses, nesta altura, sabiam, com mais segurança, a medida exata do raio da Terra, portanto, a largura do planeta, que os outros todos da Europa. Não só os reis católicos estavam no mesmo grupo que todos os outros monarcas europeus, não é uma questão particular. E, portanto, aí havia uma convicção generalizada que a Terra era mais estreita do que é de facto, e D. João II sabia que não era assim. E, portanto, aqui D. João II estaria bastante seguro, na época, de que Colombo dificilmente teria chegado ao extremo oriente asiático. D. João II não concordou. Apresentou a uma comissão de cientistas que não aceitou a ideia porque achavam que não estava certa.
Uma vez que naquele reino não acolhiam a sua proposta e dado que era viúvo por lhe ter morrido a mulher, Filipa Muniz de Perestrelo, e ter um filho pequeno, Colombo decidiu passar ao reino de Castela e tentar de novo a sorte junto da corte castelhana. Colombo vai precisar de 7 anos e da ajuda dos monges do mosteiro de Rábida para convencer os reis católicos espanhóis, especialmente Isabel, da grande oportunidade que representava a sua rota para o Ocidente em direção à Índia. Ficou demonstrado neste tempo que vós, discretíssima senhora, tendes razão. É necessário levar Castela até ao outro lado do oceano. Como subtil clarividência, compreendestes que era conveniente apoiar Colombo e abrir uma nova rota comercial para Catá e Cipango. Com a mesma clarividência convencestes o vosso esposo, o rei Dom Fernando, de que a coroa beneficiaria mais em investir no comércio das especiarias do que em centrar-se no predomínio naval do Mediterrâneo. A 3 de agosto de 1492, Colombo zarpa do porto de Palos com 3 caravelas e 90 homens a bordo. 2 meses e meio depois, a 12 de outubro, a expedição chega à ilha de São Salvador, atualmente designada por Bahamas. Depois de fazer o reconhecimento da zona e descobrir Cuba e o Haiti, a 4 de janeiro empreende a viagem de regresso a Castela. No regresso, a expedição enfrenta uma tempestade no Atlântico. O barco de Colombo, a Ninha, separa-se da Pinta de Martim Alonso Pinzon, que irá chegar ao porto galego de Baiona. Colombo desembarca finalmente em Lisboa. Esta decisão irá marcar o futuro das relações entre Portugal e Espanha. A Ninha, na qual Colombo regressava, era uma caravela um pouco mais pequena e mais frágil. A tempestade de Cabo Verde, que a separou das outras, levou-o para perto da costa sul da península. Tentando resguardar-se da tempestade, Colombo chegou à costa portuguesa e, uma vez ali, decidiu voltar à terra para apresentar os seus cumprimentos a Dom João II de Portugal. Essa é a versão oficial, porque provavelmente o que ele fez foi dar-lhe conta do que conseguira, apesar da sua recusa. É aqui que surge novamente a polémica entre Castela e Portugal. Depois, a própria forma como se apresenta na corte de Dom João II e pela forma como é tratado pelos cronistas, os cronistas insistem que a atitude de Colombo, quando se apresentou junto de Dom João II, foi uma atitude de quase desafio, ou de uma certa arrogância, de ver, no sentido de vir ver, estás a ver, não quiseste, mas eu descobri. Ele era um pouco presunçoso, digamos assim. É capaz de ter dito, vê, eu tinha razão, o plano que lhe propus estava certo, aqui tenho os meus índios. Trouxe de facto uns índios e Dom João II, que era um rei muito inteligente, tratou logo de, através de inquirições, averiguar a localização do descobrimento para ver se realmente tinha sido feito dentro do que correspondia ao Tratado de Alcáçovas. A crónica feita por Rui de Pina, que foi secretário de Dom João II, dá claramente a entender que houve alguns cortesãos que sugeriram a Dom João II que se matasse Colombo para se resolver o problema. Porque a crónica diz que Colombo era muito levantado do entendimento. Quer dizer, ele deve ter chegado à corte de Lisboa a dizer mais ou menos como veio, eu é que tinha razão. E o rei português teve alguma dúvida nos primeiros instantes, mas ele próprio assegurou depois a proteção pessoal da vida de Colombo perante os seus conselheiros que queriam mandar matá-lo, de facto. O rei Dom João II evita que Colombo seja assassinado numa conjura que pretendia ocultar a sua descoberta. Quando o navegador parte para Castela, o monarca português toma rapidamente medidas diplomáticas. Arma uma frota para vigiar a rota até o Atlântico Ocidental e envia os seus embaixadores e espiões para a corte castelhana. Fernando o Católico encontra Colombo em Barcelona em finais de abril de 1493 e depois de o saudar e de o considerar Dom Cristóvão Colombo, apresentando-o às autoridades catalãs como uma figura importante, assim que se encontram em privado, a primeira pergunta que lhe faz é acerca da localização da sua descoberta, pois ele não estava muito convencido. Afirma precisar de conhecer a localização exata do território, de forma a poder situá-lo na redação da bula correspondente.
e assim evitar os problemas que lhe haviam sido colocados pelos embaixadores de Dom João II de Portugal, que se encontravam na altura em Barcelona. Uma leitura estrita do Tratado das Alcáçovas, vista na perspectiva da interpretação portuguesa, faz com que o rei João II de Portugal tenha razão quando diz essa é uma área portuguesa. Se olharmos para o mapa e imaginarmos essa linha horizontal que passa pelo ponto mais meridional das Canárias e o projetarmos para o ocidente, terminamos na Flórida. O que quer dizer, portanto, que tudo quanto está ao sul da Flórida, segundo a interpretação portuguesa, pertence à área lusitana. Quiseram os céus que 13 anos antes do Colombo chegar às Índias, a vossa presença no trono de Castela se visse assegurada pelos acordos que fizestes com a vossa tia Beatriz, duquesa de Bragança. Aquelas conversações familiares tiveram lugar no contexto do Tratado de Alcáçovas. Mas o que não podíamos imaginar é que o domínio português no Atlântico ficaria tão reforçado. Agora que sob os vossos auspícios Colombo descobriu novas rotas, é a altura de rever uma situação que já dura há demasiados anos. O Tratado das Alcáçovas tinha criado uma condição de hegemonia quase total dos portugueses no oceano. Cristóvão Colombo ultrapassa ou fura essa hegemonia e, tendo em conta a evolução dos acontecimentos, portugueses e castelhanos acabam por entender que é possível e como a melhor solução é partilhar os mundos ultramarinos. Naturalmente que a estratégia castelhana vai ser de imediatamente dizer que estamos perante uma realidade nova, com enquadramentos novos e que, portanto, há necessidade de uma nova negociação, não de uma aplicação taxativa do estipulado nas Alcáçovas. E, claro, nesse momento, essa interpretação castelhana enquadra-se no que podemos chamar a linha tradicional de atuação do papado. Porque, claro, o que vai complicar as coisas é a intervenção do papado. Fernando, o rei espanhol, procura apoio internacional contra a pretensão portuguesa de reclamar os seus direitos sobre as terras descobertas por Colombo. E só existe uma autoridade de referência internacional no século XV: o Papa. Perante essa situação, e estando os embaixadores portugueses já em Barcelona, enviou imediatamente embaixadores a Roma para falarem com o Papa e conseguirem uma série de bulas que lhes dessem dispensas e poderes sobre as novas terras, o mesmo que noutras alturas Portugal fez com territórios de África. Quem era o Papa? Alexandre VI. Era da sua região, era aragonês e sabe-se que tinha 2 filhos bastardos, a quem neste momento, em abril de 1493, Fernando o Católico vai conceder alguns benefícios. De forma que, a 18 de abril, há uma bula e um escrito do secretário de Estado que praticamente coloca o Papa à disposição da política de Dom Fernando o Católico. Alexandre VI era um homem de grande ambição e que tinha feito tudo o que podia para ajudar aquele que o tinha ajudado a chegar ao trono da Santa Sé. E, portanto, é uma intervenção perfeitamente clara, não há nenhuma arbitragem de conflitos. Alexandre VI não intervém para, no fundo, servir de árbitro entre ambas as partes. Alexandre VI escreve as chamadas bulas alexandrinas, uma delas, aliás, completamente falsificada, a segunda, conforme Charles Martial de Witt demonstrou, que inclusivamente foi antedatada, escreve as bulas ou imita as bulas alexandrinas para favorecer uma parte que é aquela que pediu que ele servisse de árbitro. Uma vez mais, a vossa discrição suportou as intrigas. Todavia, hoje recordo quando o rei Dom João II mandou emissários à nossa corte para fazer ver que as novas terras estavam sob a jurisdição portuguesa. Mas o rei Dom Fernando, alentado pelo Espírito Santo, fez valer a sua influência no Vaticano e conseguiu uma bula de Nosso Senhor o Papa Alexandre VI, na qual se certificava de que a descoberta pertencia a Castela, ainda que não se soubesse ao certo a localização daquelas terras.
Surpreendeu-me então a perspicácia de Colombo. Propôs traçar uma linha do Polo Norte ao Polo Sul, passando pelas ilhas dos Açores e de Cabo Verde, sendo que a poente tudo pertencia ao Reino de Castela. Cristóvão Colombo inspirou os reis católicos e o próprio Papa Borgia a fazerem uma nova divisão do mundo baseada numa linha de norte a sul e não de este a oeste como a traçada no Tratado de Alcáçovas. Alexandre VI dá-lhe ouvidos e altera a sua primeira bula. Colombo, para evitar não só que os reis fiquem sem essas terras, mas também que ele perca os direitos que tinha conseguido, propõe-lhes alterar o sentido da divisão da terra. Propõe que o Tratado de Alcáçovas, que definia um meridiano que passava pelas Ilhas Canárias, se transforme numa ilha, de um polo ao outro, que passe por Cabo Verde e pelas Canárias. Com esta informação, na qual o rei propõe um novo tratado, e também com as novas bulas, o Papa decide deslocar a linha umas 100 léguas. O Papa decide desplazá-la a 100 léguas. A bula de Alexandre VI, que fala na linha divisória, é uma bula equívoca, porque diz que a linha deve ser traçada de polo a polo, portanto é um semimeridiano, não um meridiano completo, 100 léguas ao ocidente dos Açores e de Cabo Verde. Ora, os Açores estão aqui, Cabo Verde está aqui, portanto as 100 léguas não são reais, não é possível traçá-las. A intervenção concreta, tal como se traduziu nas bulas papais, cria um problema gravíssimo. Eu penso que tanto os reis de Castela, Fernando como Isabel, como o rei de Portugal, perceberam que essas bulas criariam, se fossem cumpridas, criariam um problema gravíssimo. E é talvez a consciência da gravidade desse problema que os leva a abandonarem, por consenso entre as duas partes, as negociações baseadas nas bulas papais e entrarem em negociações diretas. Perante a dificuldade em saber exatamente o que são e onde ficam as terras descobertas por Colombo, os reis de Espanha ordenam ao almirante que parte de novo em setembro de 1493. Colombo tem o mandato de povoar as terras descobertas e, sobretudo, de elaborar um mapa das mesmas para que Dona Isabel e Dom Fernando possam negociar com Dom João II. Colombo parte novamente. Nesta segunda viagem não vão 3 embarcações como na primeira, que fora mais casual e que pretendia apenas sondar. Esta conta agora com uma grande armada de 17 embarcações, em que viajam muitos artesãos e carpinteiros. O objetivo principal de Colombo é saber ao certo onde chegara da primeira vez, fazer um mapa e mostrá-lo aos reis. Vossas Majestades, com generosidade ilimitada, confiastes neste humilde servo para organizar uma segunda expedição às Terras Novas. E eu, Juan Rodríguez de Fonseca, aceitei agradecido este alto encargo que não mereço. Preparar uma nova viagem para determinar exatamente onde se encontravam as Índias. Para um feito importante de caráter estatal, é necessário pôr à frente uma pessoa importante. Ao procurarem alguém que reúna essas condições, encontraram mesmo ali ao lado, provavelmente recomendado pelo seu superior, uma figura que é Juan Rodríguez de Fonseca. É um homem do Renascimento que se movia num ambiente de cartografia interessante e que ficará encarregado de levar a cabo toda a organização económica e de estratégia de uma expedição muito importante de 17 embarcações. A partir deste momento, ele será uma pessoa fundamental em todo o projeto americano. Terá que, juntamente com Colombo, organizar as embarcações, o dinheiro, a geografia, a cartografia e toda a política de espionagem que pode haver num lugar e noutro. Fonseca era um homem de grande caráter, com uma mente privilegiada, muito organizado e não se deixava manipular facilmente. Penso que foi precisamente por isso que os reis pensaram nele, pois Colombo também tinha um caráter muito forte. Se escolhessem alguém fraco, podiam em 2 tempos perder as terras e a coroa não poderia fazer nada. Apesar das tensões entre Fonseca e Colombo, a multitudinária expedição chega às Antilhas com êxito. Colombo dedica-se imediatamente a cartografar as ilhas descobertas. Todos os esforços deste ministro de Deus foram postos naquele encargo.
Ainda assim devo confessar-vos, senhora, que não foi fácil lidar com Colombo, pois a sua tendência para o gasto chocava com as minhas inclinações naturais para a contenção. Ainda assim, a 25 de setembro de 1493, com a bênção do Nosso Senhor, zarparam 17 barcos com 1.500 homens e mulheres. E com eles, Colombo, disposto a desenhar um mapa que fizesse com toda a precisão a localização das Índias recém-descobertas. Este vai ser o documento realizado por Colombo, que mal chega, é enviado em fevereiro de 1494 por António de Torres, chefe da expedição, que volta com 12 navios aos reis católicos para que estes conheçam exatamente a localização. Os reis católicos receberam-no a 4 de abril de 1494 em Medina del Campo. E vem o documento que nós encontramos como cartografia literária, que traduzimos como cartografia de imagens. Recolhidos os dados, estudámos-los perfeitamente. E como a carta estava muito bem feita e detalhada, fomos prosseguindo pouco a pouco, utilizando informações, plasmando os dados em material de tela, buscando as cores, obtendo todos os demais dados técnicos num trabalho arqueológico. Todas as demais dados técnicos. E desse modo conseguimos reproduzir a peça que antes era só literária e que agora passa a ser literário-pictórica. A característica mais importante desta carta, do ponto de vista cartográfico, é ter sido feita segundo um sistema tradicional que se chama carta plana, para evitar a figura côncava da Terra, tornando-se assim de mais fácil compreensão para os reis que não entendiam muito bem as questões das longitudes e das latitudes. Os problemas de longitude e latitude. O que ele faz neste caso é corrigir a geografia da Europa baseando-se num mapa medieval. Localiza as ilhas de Cabo Verde e as terceiras, que curiosamente hoje são os Açores, muito a este, para que depois, ao traçar a linha divisória de Tordesilhas, esta passe por ambos os arquipélagos, o que na realidade seria impossível. Depois desenha o continente asiático, onde pensa que chegou, e localiza a sua descoberta da Espanhola e na ilha de Cuba, que também descobriu. Porém, a Cuba dele é continental, integrada no continente asiático. Aparece aí, coloca uma bandeira no lugar onde chegara e desenha como terra firme. Hasta onde ha llegado, la dibuja como tal tierra firme. Então decide baixar um pouco em latitude a ilha de Gomera, as Ilhas Canárias, e subir a vila de Isabela, que fica a norte da ilha espanhola, colocando-as à mesma latitude de 26 graus. Segundo ele, era precisamente viajando a essa latitude que chegaria à Ásia. Deste modo, consegue ficar por cima da linha do Tratado de Alcáçovas e garantir que, acontecesse o que acontecesse, essas terras pertenceriam sempre a Castela. Trata-se de um pequeno truque para localizar a cartografia colombiana e a influência que esta veio a ter. Com a nova carta de Colombo, os reis de Espanha ficam tranquilos. Segundo os dados, convenientemente manipulados pelo descobridor, as novas terras pertencem à coroa espanhola, ainda que a geografia real mostre o contrário. Em Portugal, as esperanças de que a descoberta de Cristóvão Colombo se situasse em território português eram bem fundamentadas. E de facto assim era, pois todos sabemos agora, desde que publicámos um trabalho em Itália, que os descobrimentos que estão sob o paralelo 36, na verdade, estão no 19, ou seja, de acordo com a linha do Tratado de Alcáçovas, estão dentro da área de influência portuguesa. No entanto, a prioridade de Dom João II não é reivindicar a descoberta, mas sim conservar a rota para a Índia. Portugal precisa que o novo tratado reflita o seu direito de navegar pelo Atlântico Sul na rota até ao Cabo da Boa Esperança. É uma questão importantíssima e é a questão fundamental para percebermos todas as negociações que conduziram ao resultado final do Tratado de Tordesilhas. A viagem de Bartolomeu Dias, que leva à descoberta do Cabo da Boa Esperança e da passagem para o Índico, é uma viagem que foi feita ao longo da costa ocidental africana, porque era uma viagem em busca da passagem. Mas enquanto realizaram essa navegação penosa para sul,
os navegadores portugueses aperceberam-se que estavam a enfrentar permanentemente ventos contrários, que são os ventos alísios que, junto à costa africana, sopram para norte. E, portanto, que era uma viagem difícil e era uma viagem pouco prática. Para aceder à rota do Cabo, para aceder ao Oceano Índico e às especiarias, para ir ao Oriente, era preciso navegar primeiro para o Ocidente no Atlântico, era preciso ir até o sudoeste do Atlântico para ter uma rota permanentemente com ventos favoráveis, que era muito mais rápida e muito menos arriscada do que uma rota de navios de comércio realizada num regime de ventos contrários. Os diplomatas e os espiões de ambos os reinos trabalham de empreitada para evitar o conflito bélico, que não interessa a nenhuma das coroas. Um conflito motivado, além do mais, por um oceano e umas terras recém-exploradas e que ninguém sabe localizar com precisão. Hoje, rogo a Deus Nosso Senhor que continue a abençoar-nos com a sua graça. A mesma graça com que respondeu às nossas orações, quando o mapa de Colombo demonstrou que as novas terras estavam na área de influência da coroa de Castela. Sabemos agora que podemos ceder às petições portuguesas e deslocar 270 léguas para o Ocidente a linha estabelecida pelo nosso Santo Padre. Deste modo, vós conseguireis a paz e mantereis as novas terras sob a vossa santa e magnânima coroa. É evidente que os reis católicos estavam numa situação desvantajosa em relação a Portugal nestas negociações, porque os reis católicos tinham entrado de repente neste processo, enquanto os portugueses estavam nele, nesta altura, há mais de 70 anos. E esta é que é a grande diferença, não é? Os portugueses têm navegações para o sul desde os anos 20, passam o Cabo Bojador em 1434 e, portanto, 60 anos depois negociam Tordesilhas. O processo de negociação decorre com o envio simultâneo de embaixadas e há um período, são no fundo cerca de 15 meses de negociações, é um período que não está tão bem documentado como nós gostaríamos que estivesse, porque nós temos conhecimento do que as embaixadas vão para um lado e para o outro, exatamente o que é que discutem e porque é que discutem, isso não é sabido. As crónicas e a documentação existente não são muito loquazes a esse respeito, não dizem muitas coisas. E, por exemplo, da parte portuguesa é muito curioso porque há claramente um silêncio sobre o assunto que não se percebe bem, a não ser que nós assumamos que Tordesilhas não foi exatamente entendido como uma grande vitória de Dom João II aos olhos daqueles que o serviam a ele próprio. Eu diria que são negociações muito modernas. Há embaixadores, envio de notas diplomáticas, há contra-informação, há muita contra-informação, tanto dos dois lados. Há negociações oficiais e pressões paralelas. Há uma componente forte de negociações técnicas ao lado das negociações políticas, sobretudo quando se entra no domínio da definição das linhas de fronteiras atlânticas. É interessante notar que um dos negociadores finais de Tordesilhas, e provavelmente terá participado nas negociações anteriores, embora não apareça na primeira linha, é um técnico de navegação. É um homem com uma grande experiência, um português chamado Duarte Pacheco Pereira, com grande experiência na navegação na zona da Guiné, e muito provavelmente a sua opinião foi determinante na definição dos exatos termos em que a linha de fronteira das 370 léguas será definida, porque efetivamente os termos em que essa linha é definida têm, para a época, um extraordinário rigor técnico, dentro das limitações da época. Enquanto se discute a questão da divisão do Oceano Atlântico em duas áreas de influência, discute-se também um outro problema que é capital para os monarcas de ambos os lados. É que o filho mais velho e herdeiro de Dom João II, o príncipe Dom Afonso, morreu num acidente de cavalo. E a sucessão da coroa de Portugal, na altura em que se está a discutir esta questão de Tordesilhas, recai sobre Dom Manuel, que é seu cunhado, mas é também seu inimigo político.
E há uma intervenção clara dos monarcas de Castela, Isabel a Católica de Castela e Fernando de Aragão, no sentido de que Dom João II reconheça o direito sucessório do seu primo Dom Manuel. E Dom João II acabará, de facto, por reconhecer o direito sucessório de Dom Manuel, que era juridicamente aquele que tinha o direito de suceder, de resto. Rapidamente se chegou a um consenso. Eu diria que, neste aspecto, embora seja difícil de provar, mas é muito provável, é muito, enfim, aceitável que tenha tido uma força muito grande a figura de Fernando. O Castela, e sobretudo a Coroa de Aragão, Fernando era o rei de Aragão, estavam com problemas muito complicados em Itália, tinham problemas que na ordem imediata eram muito mais importantes do que a negociação de umas ilhas, mais ou menos perdidas e, como digo, insuficientemente conhecidas, de modo que muito provavelmente Fernando tem todo o interesse, e nesse sentido terá influenciado Isabel, tem todo o interesse em chegar rapidamente a um acordo que lhe pacifica a frente ocidental quando ele tem problemas gravíssimos no Mediterrâneo. Finalmente, a 7 de junho de 1494, duas delegações de ambas as coroas reúnem-se na localidade castelhana de Tordesilhas para assinar um acordo que, do ponto de vista ocidental, supõe a divisão do mundo conhecida até à data. Alonso González de Tordesillas es mi nombre. Y yo su esposa, Leonor de Ulloa. Y esta es nuestra casa. As duas comissões, a portuguesa e a espanhola. As duas comissões, a portuguesa e a espanhola ou castelhana, reúnem-se na cidade, no Palácio de Tordesilhas, aqui mesmo onde estamos agora a gravar. E vão chegar a um dos acordos correspondentes, que é conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Não me atrevo a falar em divisão do mundo, como se diz por aí. Embora os chineses se riam de nós, claro. Digamos que repartem as áreas de influência atlântica entre ambas as coroas. Não foi fácil chegar ao acordo de Tordesilhas, mesmo nas negociações de Tordesilhas, embora a ameaça militar sempre estivesse presente, nunca chegou a ser concretizada e, portanto, os problemas acabaram por se resolver em termos pacíficos. A zona que vai desde a linha de Tordesilhas em direção a este corresponderia a Portugal. Toda essa área de influência estaria sob o seu poder. E a parte correspondente à linha em direção ao oeste corresponderia a Castela. Com um corredor para que possa passar da região espanhola da Península de Castela em direção a oeste pelas Canárias. Esta é a decisão fundamental que apazigua a possível inimizade entre Dom João II e os reis católicos. O tratado significa para Castela que, de facto, o novo mundo é castelhano, mas ficaram sem uma parte, digamos assim. Portanto, a parte da América do Sul, correspondente a uma área muito superior àquela que foi estipulada no tratado e corresponde hoje ao Brasil, fugiu à influência castelhana. Toda a América do Sul hoje deveria falar castelhano se a linha de Alexandre VI vingasse. Portugal garante, por outro lado, o caminho para o Oriente, mas perdeu o que seria a intenção primeira de Dom João II, que era o paralelo que lhe daria o controle de todo o Atlântico Sul. Portanto, ambos perderam e ambos ganharam. Hoje em dia, todos os verões, um grupo de teatro formado pelos vizinhos de Tordesilhas representa para os turistas a assinatura do histórico tratado. O acordo assinado em Tordesilhas e ratificado em Setúbal dá origem a uma nova cartografia criada em Castela por Juan Rodrigues de Fonseca. Os novos mapas incluem a linha de Tordesilhas, dividindo o mundo em dois. Esta linha estará presente em muitas cartas até ao século XVIII. Mas o primeiro mapa que a apresenta é este. A carta feita em 1500 por Juan de la Cosa, um piloto que já navegara com Colombo na sua primeira viagem às Antilhas. A carta de Juan de la Cosa é uma carta universal, como lhe chamavam na altura. Nela está representado todo o mundo conhecido até então
e, sobretudo, as terras descobertas pelos espanhóis na América, que então não se chamava América, mas sim Índias. Esta carta é importante porque põe no papel a questão dos descobrimentos e os temas políticos e de competência entre portugueses e espanhóis. A carta de Juan de la Cosa, pintada sobre pele de vitelo, encerra ainda hoje muitos segredos. As cartas deste tipo eram enroladas e guardadas nos despachos e, infelizmente, eram quase sempre enroladas da direita para a esquerda, de forma que a parte da América era a que ficava mais de fora e, por isso, ficou mais deteriorada. Todas estas lacunas se devem ao facto de estarem sempre enroladas. O que significa este Cristóvão Colombo aqui, não se sabe. Existem de facto muitas teorias, das quais a mais simples é a que afirma que, como não se sabia se aqui havia uma passagem para as Índias, que era precisamente o que Colombo procurava, foi colocado aqui esta consagração a São Cristóvão para cobrir essa parte desconhecida. E aqui está traçada a tão importante linha divisória. Não restam dúvidas de que esta carta foi baseada nas resoluções do Tratado de Tordesilhas. Era muito importante para os reis católicos saberem que território, segundo esse tratado, pertencia à sua metade e que território pertencia aos portugueses, segundo esse tratado. A carta de Juan de la Cosa destinava-se aos reis católicos espanhóis que não queriam voltar a padecer de falta de informação sobre a descoberta de Colombo, nem pôr em perigo a paz com Portugal. Após a assinatura do tratado, os reis de ambas as coroas, Dom João II, Dona Isabel e Dom Fernando, esforçam-se por saber quanto antes até onde chegam as frotas concorrentes. Neste ir e vir de embarcações e descobridores, aparece o Brasil. O tratado deixa bem claro que o território amazónico pertence à área de domínio português. Porém, algumas teorias apontam para o facto de o empenho de Dom João II em levar a linha de Tordesilhas até às 370 léguas das Ilhas dos Açores só ser explicável porque Portugal já conhecia o Brasil antes de Colombo chegar às Antilhas. Eu penso que esta interpretação não é aceitável. Em primeiro lugar, porque é demasiado forçada para tentar encontrar no Dom João II quase que uma capacidade estratégica que de facto ele não podia ter. Objetivamente não se conhecia o Brasil, a não ser que se admita que esse conhecimento era um conhecimento secreto. E o recurso a conhecimentos secretos é muito perigoso na história porque permite explicar tudo. A referência ao secreto dispensa-nos de apresentar provas. É secreto e, portanto, não tenho que o provar. Melhor, o secreto transforma em prova a ausência de prova. Eu creio que Portugal, no mínimo, tinha grande desconfiança de que haveria ali terras. Parece-me que o mais provável é que já tivessem de facto avistado e tivessem tanto consciência de que existiam ali terras. Agora, a existência ali de terras não significa que tivessem conhecimento do Brasil, porque nós hoje associamos o Brasil a um país concreto, a um país imenso, enorme. Ora, dificilmente os portugueses teriam essa perspectiva no final do século XV. Penso que os portugueses tinham conhecimento dessas terras, mas não penso que elas tivessem sido um objetivo estratégico e não penso que possa ter sido essa a razão real do pedido de Dom João II, que foi atendido, para que a linha de Tordesilhas passasse de 100 para 370 léguas. Agora, há aqui uma dificuldade óbvia. Porquê 370 léguas? Quer dizer, se fossem 300, 400 léguas, 350 são números redondos. 370 é um número estranho. Mas há um aspecto para mim que ainda é mais importante do que esse, que é, independentemente de saberem ou não se havia ali terras, os portugueses sabiam uma outra coisa que era mais decisiva. Era que se ali houvessem terras, tinham que ser portuguesas.
Hoje, mais de 180 milhões de brasileiros falam português graças ao Tratado de Tordesilhas e à sua linha invisível sobre o Atlântico. Depois da assinatura do tratado, a coroa portuguesa e a castelhana decidem enviar uma comissão científica que verifique sobre o mesmo oceano a posição exata da linha divisória. A fé dos monarcas nos seus cientistas é superior às possibilidades técnicas dos seus cosmógrafos no século XV. As duas coroas estimam que, num prazo de 10 meses, tanto pilotos portugueses como castelhanos devem já ter estabelecido definitivamente o lugar da linha. Porém, até ao século XVIII, tal é impossível, sobretudo no meio do mar. Afinal, quem é que pode determinar uma linha na água? É impossível. Neste momento ainda não é possível, porque não existem relógios fiáveis e não há maneira de medir a velocidade. Porém, mesmo medindo a velocidade, não haveria maneira de navegar pela água em linha reta, por causa da questão dos ventos e tudo mais. Ou seja, humanamente, é impossível medir a longitude da forma habitual com um metro gigantesco. Não havia maneira humana. E o que é interessante é que logo a seguir à assinatura do tratado, os reis católicos escrevem a Dom João II dizendo que tem a armada pronta, mas Dom João II já está moribundo, Dom João II está envolvido na sua própria sucessão. Os reis católicos escrevem a Portugal, ao rei de Portugal, dizendo-lhe que tem os navios prontos, e o rei de Portugal responde com evasivas e nunca arma os navios. E, portanto, deliberadamente, Portugal não quis organizar a armada que demarcasse esse território. A impossibilidade de determinar o lugar exato por onde passava a linha e se esta dava a volta ao mundo, dividindo também o Oriente, deixou nas mãos dos governantes a interpretação do tratado durante 2 séculos. Ainda mais à frente, passado no final dos anos da segunda década do século XVI, cria-se um novo problema, que é a questão do antimeridiano de Tordesilhas, que é a questão que decorre da viagem de Fernão Magalhães, que será solucionada com o Tratado de Saragossa, mas que essa era uma questão que não podia ser resolvida em 1494 ou no final do século XV, porque ainda estava tudo muito distante. Foi um ato de boa vontade de ambas as partes. É impossível conhecer a sua última intenção, pois não sabemos o que se passava na mente de Dom Fernando o Católico, prestigiado rei da altura, nem da de Dom João II, não menos glorioso. Mas o certo é que se chegou a um consenso e a partir daquele momento houve paz entre ambos os reinos, o de Castela e o de Portugal. O que quer dizer que o Tratado de Tordesilhas é suficientemente rigoroso para poder resolver os problemas imediatos, suficientemente ambíguo para se adaptar a situações novas que na altura não eram previstas. Portugal, ao longo nos séculos seguintes, será uma potência atlântica, acabará por criar na América uma colónia que dará depois um gigante, um país imenso que é o Brasil, e Portugal foi a grande potência do Oceano Índico no século XVI. Em contrapartida, a Espanha é a primeira grande potência colonial na América e vai criar todo o mundo que nós hoje designamos como a chamada América Latina de língua castelhana, não é? E, portanto, o facto da América falar hoje quase toda espanhol é uma consequência do Tratado de Tordesilhas, num certo sentido. Portanto, toda a arquitetura imperial de Portugal e da Espanha do século XV ao século XVIII é uma consequência de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas inaugura em finais do século XV um estilo de diplomacia baseado no diálogo e não na espada. Mas em Tordesilhas estreia-se também uma forma de divisão do mundo nas costas dos seus habitantes. A milhares de quilómetros das cortes europeias, milhões de seres humanos iriam ver o seu mundo subitamente alterado à conta de uns pergaminhos assinados por uns reis que jamais chegariam a visitar aquelas terras. Versão portuguesa, Santa Claus Audiovisual.